Olá, cá estamos outra vez para falarmos assuntos importantes da Palavra de Deus e hoje quero trazer à vossa reflexão um assunto cujo título é O Lado Positivo da Apostasia. Bem, nós sabemos que os últimos tempos, os tempos que antecedem a vinda de Jesus, o arrebatamento da Igreja, são tempos trabalhosos, tempos difíceis, conforme a Bíblia diz, tempos de apostasia. E normalmente quando nós ouvimos falar sobre isto, olhamos muito para o lado negativo. E eu entendo isso porque de facto são tempos difíceis, conforme a Bíblia diz, trabalhosos, aonde o engano parece que quer reinar, parece que a mentira é rainha neste mundo. E infelizmente é. Mas tem o lado positivo. E é esse lado positivo que eu quero mostrar-vos pela palavra de Deus, e é onde nós, como cristãos e nós que amamos a Deus, podemos nos agarrar por esse lado positivo. Quero ler para vocês uma passagem que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, em que o apóstolo Paulo está a fazer aqui alguns esclarecimentos aos irmãos na época, e ele dizia assim no versículo 1: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Naquela altura já os irmãos estavam ansiosos com o arrebatamento da igreja, com a vinda de Jesus Cristo. E Paulo estava a dizer, olha, esse dia ainda não está perto, tenham calma. E depois ele continua e diz assim o versículo 3: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Está a ver o tempo da apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual, referindo-se a este homem, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo para ser Deus, ou querendo fazer-se de Deus. Então Paulo está a dizer o seguinte àqueles irmãos na época: olha, tenham calma, Jesus ainda não vai vir, ainda há muita coisa que vai acontecer, mas nos últimos tempos vai ser assim, serão tempos de apostasia, e também será o tempo em que virá ao mundo um homem, não é? Que é aqui dominado por ele como o homem do pecado, filho da perdição, que todos nós sabemos que ele refere-se ao anticristo, e quando ele vier, ele se vai opor e se vai levantar contra tudo o que é de Deus, isto é, contra a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. O que é a apostasia à luz da Bíblia? A apostasia é uma força que se levanta contra a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio anunciar-nos a verdade. Não é uma verdade, não, ele veio anunciar-nos a verdade. A verdade acerca de quê? Acerca de Deus e acerca da vida eterna, da nossa salvação que há em Cristo Jesus. E é uma verdade tão poderosa, porque refere-se à nossa salvação, que tudo aquilo que é contra Deus se levanta, e desde há muitos anos e muitos séculos se tem levantado contra ela. Paulo fala até mais aqui à frente que esse espírito do anticristo já existe até, o espírito já existe, mas vai chegar o dia que se levantará o tal homem da perdição, se vai manifestar, e serão tempos trabalhosos, tempos difíceis, mas isso vai ter que acontecer um dia. E este é o lado positivo que eu vos quero mostrar. Porquê? Porque todas as pessoas que durante muitos anos, e todo o tipo de doutrina que durante muitos anos tem andado assim
a ser pregado que é contrário à sã doutrina de Jesus Cristo, isso vai ser exposto, vai ser revelado. A mentira vai ser revelada. E todas as pessoas que amam a mentira e que amam os falsos ensinos, a falsa doutrina, não é? Esses vão seguir este tal homem que é o anticristo. Eles vão seguir, porque eles vão amar aquilo que é deles, que é a mentira. Eles amam mentira. Este próprio anticristo, quem o vai, digamos assim, prepará-lo e enviá-lo é o próprio Satanás. Ele fala disto aqui mais à frente, não é? Se nós formos ler aqui, por exemplo, a partir do versículo 8, diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Portanto, o próprio Satanás, que é o pai da mentira, vai ter um mensageiro, digamos, um filho produzido por ele, o tal anticristo, que vem para liderar um grande movimento, que é o movimento que poderíamos chamá-lo de apostasia, que é tudo aquilo que se levantar contra Deus, tudo aquilo que se levanta contra o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, é esse movimento da apostasia. E isso está sendo preparado já há muito tempo. E já nos tempos atuais, nós temos ouvido falar muito sobre falsas doutrinas, sobre muita gente que está infiltrada nas igrejas, que tem aparência de ovelhas, mas são lobos devoradores. São pessoas que têm informação do Evangelho, até podem dizer que acreditam no Evangelho, mas não vivem o Evangelho. Uma coisa é você acreditar nas informações que o Evangelho de Jesus Cristo nos transmite. Outra coisa é viver essas informações. Por isso é que Jesus disse: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Mas quem crer, quem? Crer do coração. Uma pessoa que crê é aquela pessoa que leva o Evangelho a sério, vive esse Evangelho, acredita nele, defende-o com unhas e dentes. Mas, infelizmente, existe muitas pessoas que estão um pouco por todo o mundo, instalado em quase todas as igrejas no mundo, pessoas que têm dentro delas esse espírito de anticristo, não é? Conforme Paulo também fala aqui em algumas cartas dele, que tentam perverter a fé das pessoas com falsos ensinos. E os tempos da apostasia são tempos reveladores. São tempos bons, porquê? Porque vai revelar quem é falso e quem é verdadeiro. Quem é joio e quem é trigo. Glória a Deus. Por isso, eu digo, a apostasia tem o seu lado bom. E quem é de Deus, graças ao bom Deus nós temos essas promessas na Bíblia, quem é de Deus vai permanecer sempre de Deus. Agora, quem não nasce de Deus e é filho do diabo, infelizmente, esses vão estar sempre no engano e a tentar produzir ou enganar outros. Nós temos pela Bíblia promessas maravilhosas. Por exemplo, se nós formos a João 10, Jesus fala algo que para mim é absolutamente fantástico e revelador. No capítulo de 10 do livro de João, no versículo 27 diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna. Jesus dá a vida eterna às ovelhas dele. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Glória a Deus. A quem é de Deus vai estar sempre protegido deste engano. Mais atrás, fala uma coisa fantástica. No versículo
Por exemplo, 4 de João 10 diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Portanto, Jesus vai adiante de nós e as ovelhas o seguem. Nós seguimos a quem? A Jesus, que é o bom pastor. Porquê? Porque conhecem a sua voz. Conhecemos o verdadeiro Evangelho e não vamos ser enganados. Depois diz assim o versículo 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Glória a Deus. Porque não conhecem a voz dos estranhos. Como nós não conhecemos a voz do estranho, a voz do enganador, não é? Não conhecemos no sentido de crermos naquilo que ele está a dizer. Nós rejeitamos o engano. Quem é de Cristo rejeita o engano, foge do engano. É uma ovelha que não segue o engano. Aleluia! E se nós formos ler, por exemplo, também aqui em segunda de Timóteo, no capítulo 2, versículo 19, Paulo diz aqui uma coisa fantástica, diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Olha só, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. O Senhor conhece os que são seus. Ele conhece os que são seus. Veja que isto vem no contexto também dos que falam mentiras. Por exemplo, aqui o versículo 16 diz assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, não é? Apostataram-se, desviaram-se da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Graças a Deus não foi muitos, mas foi alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Porquê? Porque nós, como ovelhas, quem é realmente verdadeiramente ovelha de Cristo, Jesus promete que das mãos de Cristo ninguém será arrebatado, ninguém será roubado, porque Ele cuida bem das ovelhas. Ele não é um pastor desleixado, Ele não é um pastor qualquer. Jesus Cristo é o bom pastor das ovelhas que são dele, e quem é dele jamais se perderá. Aleluia! Glória a Deus por isso. Temos este selo, porque o Senhor conhece aqueles que são dele. Mas infelizmente existem aqueles que nunca foram dele, nunca foram ovelhas dele, conhecem a verdade, não é? Têm acesso à informação do Evangelho. Alguns até dizem: sim, este Evangelho é verdade, sim, eu creio, mas não vivem. Não vivem, pelo contrário, dão ouvidos a espíritos enganadores e começam a dar ouvidos ao engano e a outro tipo de Evangelho que não é o Evangelho de Jesus Cristo, as tais doutrinas falsas. Você sabe porque é que hoje há tantas pessoas desanimadas, tanto cristão que está completamente em baixo? Porque a fé foi pervertida, porque deram ouvidos a ensinos errados. E hoje não vivem aquilo que dizem que creem. Eles creem, mas não vivem. Mas verdadeiramente quem crê é aquele que ouve o Evangelho de Jesus Cristo e vive-o. Não é 100% perfeito, porque não há ninguém perfeito, mas nós temos no coração de viver, e não só temos, vivemos. Às vezes falhamos, mas nos levantamos e logo acertamos o rumo certo e continuamos a seguir este Evangelho de Jesus Cristo maravilhoso. Quero deixar-vos também mais outra promessa incrível em Mateus 24, quando Jesus está a falar com os discípulos, respondendo a uma pergunta deles, quando eles perguntaram a Jesus como é que seriam os últimos tempos, e Jesus fala que havia de vir uma grande tribulação sobre a terra. E nessa grande tribulação a igreja ainda cá está. Muitas pessoas pensam que não, mas vai cá estar a igreja na grande tribulação. A igreja só não vai estar no dia da ira do Senhor, porque a Bíblia promete
que Deus livra aqueles que são seus do dia da ira. E há muitas pessoas que misturam o dia da ira de Deus com o dia da grande tribulação, ou os tempos da grande tribulação. É que, meus amigos, a grande tribulação não tem nada a ver com a ira. São tempos difíceis, são os tempos em que este anticristo se manifesta, conforme lemos há pouco, e que vai liderar um grande mover de apostasia, que vai querer parecer Deus, vai querer passar por Deus, para tentar enganar até os escolhidos, aqueles que creem em Cristo, verdadeiramente, aqueles que são as verdadeiras ovelhas de Jesus Cristo. Ele vai fazer de tudo. Mas nós lemos lá há pouco em Tessalonicenses que quando Jesus vier no dia do arrebatamento da igreja, ele vai aniquilar a vinda de Cristo, aniquila o anticristo com o sopro da sua vinda. Glória a Deus. Mas o tempo da grande tribulação, a igreja vai passar. E ele dizia aqui em Mateus 24, para que a gente não ficasse preocupados, para aqueles que são seus, os escolhidos, não se preocupem, porque eu vou abreviar esse tempo por causa de vocês, porque ele promete uma coisa maravilhosa. Mateus 24, versículo 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas não vai ser possível. Se possível fora, enganariam, mas não vai enganar. Porquê? Porque aqueles que são ovelhas de Jesus Cristo, o próprio Jesus cuida delas, e ninguém as arrebatará da mão dele e da mão do Pai. Aleluia. Por isso, meus amados, eu quero dizer a vocês, para terminar, dizer o seguinte: este tempo de apostasia é um tempo fantástico, é um tempo revelador. Nós iremos provar e vamos saber quem é verdadeiro e quem é falso. Por isso, só temos que nos alegrar. Se você realmente crê no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, se você crê nele, e não só crê, mas vive, não que você consiga fazer tudo certinho, porque ninguém consegue, mas você ama a Cristo, ama a Jesus, ama a verdade, e não se deixa enganar pela mentira, então, glória a Deus, fique tranquilo, porque o tempo da apostasia, apesar de haver aí um rei, que é o filho da perdição, que vai tentar de tudo, para até enganar, se possível, os escolhidos, não vai conseguir. Glória a Deus por isso. Deus te abençoe e fica firme.